Como, amado Senhor, como não olhar para Ti e se render em louvor e gratidão? Tu és a nossa coroa. Tu pagaste um alto preço por nós naquela cruz. Ah, Senhor, e o Senhor nos chama para estar diante da Tua mesa, para nos lembrar de Ti, da Tua preciosa obra. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Receba do Teu povo nessa manhã toda a gratidão, todo o reconhecimento, toda a admiração, todo o louvor, toda a adoração que só Tu mereces. Nós dizemos a uma só voz: nós Te amamos, amado Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos para essa mesa, nós sabemos que esta é a mesa do amor, esta é a mesa da graça, essa é a mesa da misericórdia, essa é a mesa da paz, essa é a mesa da esperança, essa é a mesa da reconciliação. Mas sabe, amados irmãos e irmãs, esta é a mesa no deserto. Já ouviram essa expressão? Quando a gente estuda o Salmo 78, vocês só me ouçam, por favor. Ali nós temos a descrição da peregrinação do povo de Deus pelo deserto. E ali também nós temos registrado toda a providência de Deus junto a esse povo. E também nós vemos naquelas linhas como era duro aquele povo. Mas chegou num determinado momento da peregrinação que aquele povo clamou: pode acaso Deus preparar-nos para nós uma mesa no deserto? Sabe o que o Senhor fez, amados irmãos? Ele feriu a rocha. E a Bíblia fala que as águas manaram e transbordaram caudais, e o povo foi saciado. Sabe o que o Senhor fez, amados irmãos? Ele abriu as portas dos céus, e o maná desceu sobre aquele povo, e aquele povo foi saciado. Sim, Deus pode preparar para nós uma mesa no deserto. Amados irmãos, nós estamos num deserto. Nós estamos peregrinando sobre um terreno árido e sem vida. E o Senhor tem preparado para nós uma mesa no deserto. Queridos irmãos, esta é a mesa do refrigério. Fora dela, tudo é deserto. Quando nós nos reunimos diante dessa mesa, nossos corações se aquecem, porque aqui há um refrigério real na nossa alma, na nossa vida. Sim, Ele tem preparado para os seus, até a sua volta gloriosa, uma mesa no deserto. É uma oportunidade inimaginável para nós, sem par, o estar assentados ao redor da mesa do Senhor. Sabe o que está escrito nessa mesa de maneira invisível? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa para cada um de nós. Esta é uma mesa no deserto. Agora, coloquemos todas essas verdades no lado esquerdo do nosso coração. E nessa manhã, nós vamos considerar um discurso. Na realidade, é o maior discurso que aconteceu na história dessa humanidade. E ele não foi proferido de um púlpito, meu irmão. Ele foi pronunciado de uma cruz. E quem pronunciou esse discurso? O teu amado Senhor. Num período de 6 horas que ele ficou pendurado naquele madeiro. Ele então proferiu esse discurso que é composto de 7 brados que ele efetuou naquela cruz. Esse é um tempo, Eliseu, de nós tirarmos as sandálias dos nossos corações, porque nós estaremos pisando em terreno santo.
terreno o qual tocamos intimidades do nosso amado Senhor que Ele permitiu que tivéssemos. De tocar toda a dor, todo o sofrimento que Ele padeceu por nós naquela cruz. E dentro desses 7 brados que compõem esse último discurso do Senhor, quando Ele esteve no meio dos homens, nós vamos considerar apenas um deles. Mas para que nós possamos fazer essas considerações, é necessário, é preciso que eu mostre aos meus irmãos alguns cenários que antecederam esse discurso. Porque eu entendo, na minha compreensão, que toda a inspiração do nosso amado Senhor Jesus aconteceu nesses cenários antecedentes. Então ele vai proferir depois aquelas 7 palavras ou 7 brados naquela cruz. Primeiro cenário, a ceia do Senhor. Quando Jesus reúne seus discípulos para celebrar a última Páscoa, depois de eles terem toda aquela celebração, o que o Senhor Jesus faz naquele mesmo momento, naquela mesma festa, ele introduz o quê? Introduz a ceia do Senhor. E quando todos estavam assentados à mesa, havia uma conversa, uma discussão entre os discípulos. E sabe qual era, meu irmão Marcos? Eles discutiam entre eles. Qual seria, dentre eles, o maior? E Jesus ouviu isto. Qual foi a reação de Jesus, Kennedy? Ele fechou o senho? Ele repreendeu? Não. Sabe o que ele fez, meu irmão querido? Sabe o que o Rei dos Reis fez? O Santo, Santo, Santo fez? Ele se levantou daquele lugar, vestiu uma veste de servo, colocou uma toalha sobre o seu ombro, encheu uma bacia com água e foi lavar pés de discípulos. Vocês conhecem um Senhor mais lindo do que esse? Conhece, Sueli? Que reação é esta? Este é o primeiro cenário. Na sequência, então, Jesus se levanta daquele lugar e se dirige para o segundo cenário nosso, que é o Getsemane. E ali ele toma 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E confidencia para esses 3, sabe o que, meu irmão? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí ele se afasta um pouco daqueles discípulos e começa a orar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça-se a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isso ele vai fazer por 3 vezes e vai encontrar os seus discípulos dormindo. E esse tempo foi tão intenso para Jesus que Lucas registra para nós, meu irmão Marcos, que ele começou a transpirar, a suar gotas de sangue. Mas depois de todo esse tempo consumado, ele diz aos seus discípulos: levantai-vos, vamos-nos daqui, porque eis que o traidor se aproxima. Aí Judas, acompanhado de uma grande turba, uma grande quantidade de soldados, chegam para prender a Jesus. O que Jesus faz? Ele se coloca na frente dos seus discípulos e diz assim: se a mim que buscais, deixai estes ir. Este é o teu Senhor. Este é o teu Senhor. E ali então, com truculência, já prendem Jesus. E o levam para o Sinédrio, nosso terceiro cenário. O Sinédrio era composto de 70 anciãos, mais o sumo sacerdote. E ali eles já tinham preparados todas as testemunhas falsas,
para acusarem o Senhor Jesus, para terem um motivo da sua condenação. 2 motivos eles levantaram contra o Senhor. Primeiro motivo, blasfêmia, ele se fazia igual a Deus. Segundo motivo, ele era um conspirador contra a coroa, contra César. Então ele deveria ser julgado e sentenciado. E já dentro desse contexto, eles com ódio no coração, vários se ajuntaram perto de Jesus e cuspiram-lhe na face. Outros davam um murro em Jesus, outros esbofeteavam Jesus e gritavam: profetiza-nos! Quem é que te bateu? Fizeram isso com aquele que é conhecido nas Escrituras Sagradas como o amigo dos pecadores. Na sequência, então, sexta-feira de manhãzinha, forçaram que Pilatos abrisse a audiência bem mais cedo do que era costume. Levaram o Senhor Jesus para o pretório romano. E ali é inimaginável para nós, é impossível nós descrevermos toda a dor e sofrimento que Jesus padeceu nas mãos daqueles impiedosos. O homem mais manso desta terra estava nas mãos dos homens mais truculentos. E nós sabemos exatamente tudo aquilo que ocorreu no nosso amado Senhor Jesus, culminando com a colocação de uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Então Pilatos o sentencia à condenação, morte de cruz. Mas é preciso dizer algo para os meus irmãos aqui nessa manhã. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos sentenciou. Não. Vocês conhecem um texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi Pilatos quem enviou Jesus para aquela cruz. Foi o Pai que o entregou por você e por mim. E também, Jesus não foi para aquela cruz porque os fariseus armaram ciladas com testemunhos falsos contra ele. Porque a tua Bíblia diz assim, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus inimigos. Amigos. Ou seja, Jesus entregou-se voluntariamente por você naquela cruz. Ele foi lá porque Ele te amou. Que Senhor é este? Naquelas condições que nós já podemos talvez trazer algum pensamento na nossa mente sobre isto. Então vem logo após o quinto cenário. É a via crucis ou a via dolorosa. Colocar um pesado lenho sobre os ombros machucados e feridos de Jesus, para que ele o carregasse. E por onde ele passava, aquela multidão empolvorosa blasfemava, acusava. Olha o que fizeram com o homem mais manso da terra. Até que então, ele chega no seu destino final, que é o Calvário, o sexto e último cenário. Ali, sabe o que fizeram, meu irmão? Deitaram Emanuel sobre a cruz. Deitaram Emanuel sobre a cruz, abriram suas mãos e pregaram Emanuel na cruz. Levantaram o Senhor, e ele ficou então suspenso entre a terra e o céu, ao lado de 2 pecadores. Então, exatamente, depois de todos estes cenários preparatórios,
é que ele proferiu o maior discurso desta história, ou da história dessa humanidade. Os 7 brados da cruz. Nós não vamos considerar todos. Eu vou fazer apenas a menção do primeiro e vou para aquele que nós vamos estar tratando. Quando Jesus estava sofrendo as suas dores mais atrozes, mais agudas, então ele vai dar o seu primeiro brado, e sabe qual é? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Eu não disse, mas esta é uma mesa do perdão. Essa é a mesa daquele que nos perdoou. Mas esta mesa, abra bem o ouvido, é do perdoador. É daquele que perdoa. Consulte o seu coração. Essa é a mesa do perdoador, mas é daquele que perdoa também. Esta é a mesa. Agora, olhando para aquele que eu quero destacar nessa manhã, é o 6º brado. E esse 6º brado, quero agora que vocês abram comigo a Bíblia de vocês em João capítulo 19. João capítulo 19. É o versículo 30. João 19, verso 30. Vejam o que diz a palavra de Deus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa expressão, está consumado, é essa expressão que eu quero destacar, né? No grego, a palavra única, tetelestai, está consumado. Mas me permito fazer uma pequena observação aqui dentro do contexto. A Bíblia fala que quando Jesus, pois, tomou o vinagre, no brado anterior, Jesus disse: tenho sede. Nós não podemos imaginar, queridos irmãos e irmãs, o que significa essa sede que aconteceu em Jesus. Ele estava num profundo estresse. Seu corpo estava completamente tomado de dor, esvaindo em sangue, perdendo toda a sua energia. E dizem as pessoas que conhecem que quando você entra num grau de estresse como este, a língua quase que gruda no céu da boca. E a pessoa clama desesperada: tenho sede. Sabe o que os romanos fizeram? Colocaram uma esponja com vinagre, para aguçar ainda mais a sede do teu amado. Esta foi a última maldade que fizeram com o Senhor. Então, depois dele ter tomado o vinagre, então ele disse: está consumado. E na sequência diz: e reclinando a cabeça, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Antes de falar do está consumado, essa palavra inclinando que aparece aqui. Há 2 momentos apenas na Bíblia que fala a palavra, usa-se a palavra reclinar em relação a Jesus. A primeira delas acontece naquela situação que Jesus está dizendo aos seus discípulos: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe, Silvia, onde foi o único lugar que Jesus inclinou a sua cabeça? Inclinou na cruz, por amor a você. Foi aqui. Foi aqui. E a observação maravilhosa que nós temos, a Bíblia fala que ele reclina a cabeça e rende o espírito. O sopro da vida não saiu de Jesus e a cabeça dele caiu. Ele reverentemente inclina-se ante ao seu Pai. Reclina e então rende o espírito, porque ele é o Senhor da morte. Não é a morte que é o Senhor dele. É ele que se rendeu. Vocês conhecem um Senhor mais maravilhoso do que este? Então aqui está.
Feitas essas considerações, vamos para aquela que vai pontuar o que eu quero dizer para os meus irmãos. Então ele diz tetelestai. Vocês já ouviram não somente outros irmãos dizendo sobre isso, mas já foi falado em outras oportunidades a respeito do significado desse tetelestai, ou desse está consumado. Mas eu gostaria de dizer 3 significados que estão diretamente relacionados com a obra de Cristo. E o primeiro significado tem um significado familiar. Familiar. Ou seja, quando um pai incumbia um filho a uma tarefa, o filho então concluía essa tarefa, ele chegava diante do seu pai e dizia, tetelestai, papai. Ou seja, o que o filho estava dizendo, eu terminei, meu pai, a obra que tu me confiaste a fazer. Agora vocês estão me entendendo? Jesus veio a este mundo com uma missão dada pelo Pai. Não é isso que toda a palavra nos mostra? E lá numa cruz, então ele entregou-se por nós, indignos pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando ele clamou, tetelestai, ele está dizendo, papai, eu concluí a obra que tu me confiaste a fazer. Entende o tetelestai? Segundo significado, tinha um cunho comercial. Ou seja, quando alguém devia algo, tinha dívida com uma outra pessoa, então ele ia até este credor e pagava todo o seu débito. Esse credor entregava então um escrito de dívida. E quando ele apanhava esse escrito de dívida, ele rasgava e falava, tetelestai, tudo está pago, não devo mais nada. Significa o quê? Que quando o Senhor Jesus Cristo deu este brado, ele estava dizendo ao Pai, Pai, a dívida do Renan está paga. Pai, a dívida da Vera está paga. Pai, a dívida do Júnior está paga. Eu rasguei o escrito de dívida que era contra eles. Eu encravei na cruz tudo aquilo que era contra eles. Aí a tua Bíblia, a minha, diz assim, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre, meu irmão, minha irmã, porque um alto preço foi pago por você. Que Senhor é esse, Murilo? Que Senhor é esse? E que dívida foi paga? É uma dívida que compreende o passado, o presente e o futuro. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Que Senhor é este? E por fim, o terceiro e último significado tinha um cunho imobiliário. O que eu quero dizer com isto? Quando alguém comprava uma propriedade e depois de pagar toda ela, então ele se dirigia àquele que era o proprietário anterior, e o proprietário então, que era o anterior, dava uma escritura registrada para aquele que a adquiriu. E aquele novo dono então dizia, tetelestai, tudo está consumado. Agora ele pode desfrutar da sua posse, porque é dele. Isso significa que quando Jesus clamou tetelestai, Jesus está dizendo, Pai, eu concedi ao Felipe, à Patrícia, o direito da vida eterna, a posse da vida eterna. Eles podem agora gozar da vida celestial. Entende o tetelestai? Então essa mesa, queridos irmãos, esta mesa fala-nos que
Ele morreu por nós indignos pecadores. Essa mesa nos fala que Ele encravou na cruz, Ele cancelou os nossos escritos de dívidas. E por fim, Ele nos deu a vida eterna. Esta é a proclamação da mesa. E diante disso, nós estamos diante de um Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E hoje, esse amado Senhor está sentado no mais alto, elevado trono desse universo. Sobre Ele encontra-se todo o poder, toda a autoridade, toda a exaltação, toda a majestade, toda a soberania. Todo o poder pertence a Ele. Nós vamos louvar, adorar este Senhor. E com certeza, do menor ao maior, tem uma frase para dizer para Ele, devido a uma tão grande e majestosa obra que Ele executou por cada um de nós naquela cruz. Pobre de nós, se no nosso próprio coração, ainda que no silêncio, eu sei que nem todos se expressam, que bom seria, mas ainda que no silêncio o teu coração pode gritar: eu te amo, Senhor, obrigado por essa obra perfeita. Você já participou. Ele é digno, Ele é incomparável, Ele é majestoso. Todo o poder foi dado a esse Senhor, nos céus e na terra. Toda autoridade pertence a Ele. Que o Senhor nos leve a uma verdadeira adoração nessa manhã, irmãos. Bendito seja o teu nome, amado Senhor. Obrigado, Senhor, por estas palavras tão poderosas, tão significativas para nós, que é o tudo está consumado. Tu morrestes por nós naquela cruz. Tu cancelaste, Senhor, o escrito de dívida que era contra nós. E Tu nos destes a vida eterna, Senhor. E nessa manhã, diante dessa mesa, viemos aqui para nos lembrar de Ti e da Tua gloriosa obra. Receba do Teu povo toda adoração, toda gratidão, todo louvor, todo amor. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor.